Paz do Senhor, irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar hoje se encontra em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte: Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse texto é interessante que Neemias ele fala com o povo: olha, vocês não devem se entristecer, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu penso, será que nós vivemos essa realidade que está escrita nesse versículo? Será que de fato a alegria do Senhor tem sido a nossa força nos momentos mais difíceis de nossas vidas? Porque nós vemos pessoas que estão inclusive dentro das igrejas que não conseguem ter uma vida abundante no Senhor, não conseguem viver a alegria de Deus, mesmo tendo muitos motivos para se alegrar no Senhor. Ainda assim, não desfrutam de tudo aquilo que Deus tem para elas. A nação de Israel havia sido destruída pelo pecado da nação. O Senhor havia permitido que nações estranhas viessem até Jerusalém e destruíssem a cidade. E o Senhor então levanta Neemias, depois de um tempo no cativeiro, para estar reerguendo os muros que haviam sido caídos na cidade. E Neemias, com a ajuda do povo, consegue fazer com que os muros sejam erguidos novamente. E depois de tudo isso, Esdras e Neemias, eles leem a lei para o povo, pois era um dia de vitória, era um dia de celebração. E ao invés do povo se alegrar no Senhor, o povo começa a chorar e se entristecer, porque ao ouvirem a lei, eles entendem o seu pecado, mas Deus já havia dado vitória. E então não era um momento de tristeza, era um momento de alegria e de celebração. E isso também acontece conosco. Deus ele tem muitas bênçãos para nós, mas nós não conseguimos desfrutar disso porque ainda estamos presos àquilo que nos deixa triste. E os sintomas da tristeza em nossa vida pode ser variado, mas entre eles eu quero citar ansiedade, depressão, angústia, medo, abatimento, inquietação, amargura, sentimento de culpa, entre outras coisas, né? Nós temos também hoje vivido esse tempo de pandemia, onde muitos estão aflitos e tristes porque não têm certeza do que virá amanhã. Alguns perderam os empregos, outros não estão conseguindo sustentar. Então, tem brotado uma tristeza dentro dos corações de muitas pessoas. Mas quando nós aceitamos a Jesus e ele passa a ser o nosso Senhor, esses sintomas de tristeza devem ficar para trás, porque essas coisas não cabem mais em nossas vidas, né? Ainda assim, essa é a realidade de muitos cristãos. Em alguns momentos, nós estamos aparentemente alegres, mas dentro de nós há um vazio, uma tristeza que parece não ter fim. E isso porque nós não tratamos a origem dessas tristezas. E com isso, não conseguimos viver essa vida alegre em Deus. Mas nessa noite eu creio que Deus ele quer tirar toda a tristeza do seu coração. E para isso nós precisamos entender quais são as origens das nossas tristezas. Não sei se você já pensou nisso, por que você se sente assim? E nós podemos citar algumas coisas que acontecem conosco que nos impedem de ter essa vida abundante. Eu quero citar rapidamente aqui, primeiro, acontecimentos desagradáveis, conflitos familiares e pessoais, algumas frustrações, traições que sofremos, traumas como mortes de parentes queridos, acidentes, abusos sexuais, violências, tentações e opressões malignas, pecados e sentimentos de culpa que vêm através dos pecados que cometemos, e também alguns tipos de doenças pessoais ou familiares. Tudo isso, se não for tratado, pode gerar essa tristeza em nosso coração que dificilmente vai nos permitir viver a alegria do Senhor, vai nos permitir dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E diante dessas coisas que nos acontecem, geralmente nós temos a tendência de culpar as pessoas ao nosso redor, o próprio Deus, e passamos a murmurar. E a murmuração, ela nunca mudará nada em nossas vidas, apenas vai nos distanciar ainda mais de Deus. Quando nós murmuramos, nós mostramos para Deus que nós não conhecemos na sua totalidade, porque se nós conhecermos ao Senhor de fato, nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é poderoso
e que seus planos não podem ser frustrados. E a Bíblia ela nos mostra que, independente das causas que nos deixam tristes, nós podemos viver essa alegria que o mundo não conhece. Então, para alcançar a verdadeira alegria, a alegria do Senhor, e poder dizer, como Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força, eu quero pensar com os irmãos sobre 3 pontos rapidamente. O primeiro deles é que, para alcançar essa alegria, nós precisamos entender e confiar que Deus zela por nós. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós entendemos que Deus ele zela por nós, que Deus ele nos ama de fato e cuida de nós vemos que nada pode nos atingir. A Bíblia ela vai ilustrar o cuidado de Deus como uma ave que coloca seus filhos debaixo de suas asas. Ou seja, ele faz o que for preciso para proteger os seus, né? E Deus faz isso conosco. Davi, quando nós vemos a história de Davi, nós vemos que ele tinha muitos motivos para ficar angustiado. E algumas vezes ele fala sobre isso, escreve salmos sobre isso, mas todos os salmos que ele escreve, ao final ele mostra a sua total confiança em Deus. E nós vemos na sua vida o cuidado de Deus para com Davi. Não existem motivos para nós nos desesperarmos quando entendemos que Deus está ao nosso lado, Deus está cuidando de cada um de nós, né? Se você não consegue é, ter uma vida alegre pelas coisas que aconteceram com você. Eu quero te convidar nessa noite a confiar no Senhor, a jogar e depositar a sua confiança nele, descansar debaixo de suas asas. E assim você vai ver o agir e o cuidado de Deus em sua vida. Quando Deus está ao nosso lado, o que nos deixa abatido fica em segundo plano. Afinal, o que é mais importante do que saber que Deus está conosco e que nós temos uma vida eterna garantida. Em segundo lugar, além de confiar que Deus ele cuida de nós, que ele zela por nós, nós precisamos clamar ao Senhor, mostrar para Deus aquilo que está no nosso coração. Mas devemos fazer isso com ações de graças. É o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7 diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo ele nos ensina a não ficarmos ansiosos, mas clamarmos a Deus. Ou seja, como ele diz aqui, vossas petições sejam conhecidas ao Senhor em ações de graças. Quando nós falamos para Deus o que nós precisamos e o agradecemos de antemão, Deus responde o nosso clamor e, como consequência, nós teremos a paz de Deus, a paz que o mundo não conhece. Nós temos facilidades em pedir e reclamar, mas temos dificuldades em agradecer. No entanto, quando nós fazemos isso, o Senhor, ele responde, o Senhor fala e age em nosso favor, né? Foi isso que aconteceu com Ana. Ana, ela clama ao Senhor e ela está aflita porque não tem filhos. E quando ela fala com Deus, expõe toda a sua amargura e sua angústia diante do Senhor. O texto diz que ela sai e o seu semblante já não era mais triste. Note que nada havia mudado. Ana não havia, Deus ainda não havia feito nenhum milagre, não havia dado filhos para Ana. Mas o fato de Ana colocar diante de Deus e sair de lá com um semblante diferente mostra que ela, mesmo sem receber, ela encontrou paz em Deus. E será que nós temos essa paz? Será que nós conseguimos, em meio às nossas angústias, levar os nossos pedidos ao Senhor e ter a paz de Deus e agradecer a Ele de antemão, sabendo que Ele faz aquilo que nós esperamos? Em terceiro lugar, eu quero pensar aqui com vocês que para termos essa paz, essa alegria do Senhor em nossas vidas, nós precisamos sim confiar nele, precisamos levar para ele as nossas angústias e descansar em Deus, agradecendo a ele, sabendo que ele é poderoso para mudar. Nós precisamos também perdoar e pedir perdão. Salmos 32, versículo 3 diz o seguinte: quando eu guardei silêncio,
envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4 diz: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, de alegres cantos de livramento. Só teremos alegria de fato quando tivermos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. E para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e abandonar o pecado. Mas também precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Entre as causas de tristezas, eu citei uma delas é o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa ele vai mudar quando nós pedimos perdão, porque sabemos que Deus ele nos perdoa. Foi para isso que ele morreu na cruz por nós. Ele morreu para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Quando nós achamos que Deus ele não pode nos perdoar, nós estamos dizendo que a morte dele foi em vão. Por isso, receba o perdão de Deus e perdoe-se também. Deus ele não tem prazer em jogar os nossos erros em nossas caras, mas ele quer que a nossa atitude sincera, é, essa assim, atitude de arrependimento seja sincera em nossos corações e assim nós vamos conseguir prosseguir. Também outros fatores que eu disse que podem gerar tristeza em nossos corações são abusos, decepções, traições. E eles só serão superados se nós decidirmos perdoar. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a decidir perdoar as pessoas que te feriram, as pessoas que te fizeram mal. Isso é muito difícil, mas se fosse fácil, nós não precisávamos perdoar. No entanto, Deus quer tratar as nossas tristezas nessa noite, e Ele vai fazer isso se houver perdão de nossa parte. Dizem que a mágoa é como um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Deus pode arrancar essa mágoa de dentro de você. Perdão é uma decisão que nós devemos tomar. Se você tomar, eu creio que Deus vai agir e vai fazer um milagre na sua vida. Eu quero concluir dizendo que Deus ele quer derramar sobre nós uma alegria plena. Essa alegria vem de Deus, só vem do Senhor. Se você conseguiu identificar alguma coisa que te impede de ter alegria plena no Senhor, eu quero orar por você. Será que você e o que te impede de desfrutar dessa alegria é uma falta de confiança em Deus? Coloque a sua confiança no Senhor. Ou ainda é a falta de perdão, para aqueles que te feriram, ou até mesmo a falta de perdão para si mesmo. Peça perdão, libere perdão essa noite para liberar então as pessoas que te machucaram. Saiba que Deus ele escuta o nosso clamor. Deus ele zela por nós. Confia no Senhor. E coloque as suas petições diante de Deus nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar por você, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso para brotar em nós uma alegria sem igual, Deus. E nesse momento eu quero orar por cada um que está me ouvindo, Senhor. Pai, eu não conheço a realidade de cada um, mas pode ser que alguns estão experimentando ou externando, Pai, uma alegria, um contentamento, Senhor, que não é real, Pai. Que talvez ao rir para as pessoas estão com seus corações pesados, com muita tristeza e amargura de alma, Senhor. Não só porque estamos vivendo um momento de pandemia, mas existem tristezas que já são de anos, Pai. E nesse momento eu quero orar pedindo que o Senhor venha invadir os corações dos teus filhos, Pai, trazendo essa alegria e essa paz que o mundo não entende, Senhor. Pai, que os teus filhos possam confiar plenamente em Ti. Que os teus filhos possam, Senhor, entender que o Senhor cuida deles, Pai. Pai, nós possamos ter essa em nossas bocas, ao invés de murmuração, palavras de ações de graças, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar todo o quadro, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, que nós possamos ter o nosso coração aberto para perdoar todos aqueles que nos feriram, Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus.